Na genética, a clonagem define-se como um processo que produz espécies idênticas de seres vivos a partir de fragmentos específicos do DNA. Já na biologia, o clone é um organismo multicelular geneticamente igual ao outro. Um exemplo disso são os gêmeos univeterinos que compartilham o mesmo DNA, sendo clones naturais. A clonagem é uma forma de reprodução assexuada que acontece em organismos unicelulares e em plantas. A geração de um novo animal a partir de um outro pré-existente ocorre apenas artificialmente em laboratórios. Os indivíduos resultantes deste processo terão as mesmas características genéticas cromossômicas de indivíduos doadores. A separação provocada das células de um embrião vai gerar novos indivíduos exatamente iguais, porém, quanto ao seu patrimônio genético, será diferente de qualquer outro já existente. É um processo semelhante que já ocorre na natureza na geração de gêmeos univitelinos, que dá origem a partir do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo. A primeira tentativa de realizar esse experimento ocorreu em 1902, através do cientista, o professor Hans Spemann. Em 1935, o professor Spemann ganhou um prêmio Nobel por conta de seus estudos acerca do efeito organizador no desenvolvimento embrionário. A segunda forma se dá pela substituição do núcleo de um óvulo por outro proveniente de um indivíduo já existente. Dessa forma, reproduz assexuadamente um indivíduo igual ao outro pré-existente pela substituição do material nuclear, também denominada de duplicação. Esse processo foi proposto pelo professor Hans em 1938 e depois obtido com sucesso em 1952 com o Dr. Hormitz. Durante muitos anos, isso foi testado em diferentes espécies de animais, especialmente mamíferos. O professor Ian e seus colaboradores, juntamente com um grupo de professores associado a empresas, realizaram em 1996 uma substituição de núcleo de um óvulo pelo de uma célula mamária proveniente de uma ovelha adulta. O resultado foi o nascimento da ovelha Dolly. Esse processo é conceitualmente simples, mas na prática é difícil e delicado. A terceira forma é a clonagem terapêutica por células-troncos. Na clonagem para fins terapêuticos, são gerados apenas tecidos em laboratórios, sem a implantação no útero, para futuros tratamentos. A clonagem terapêutica, ela tem a vantagem de evitar rejeições caso o doador for a própria pessoa. Um exemplo seria a reconstrução da medula em alguém que se tornou paraplégico após um acidente, ou a substituição de tecido cardíaco em uma pessoa que sofreu um infarto. Uma exceção dessa técnica é que a pessoa doadora ela não pode sofrer de alguma doença genética, pois essa mutação está presente em todas as células. E onde nós podemos obter as células-troncos? Bom, nós podemos obter ela através do indivíduo adulto, no cordão umbilical e placenta e nas células embrionárias. Nos indivíduos adultos, as células-tronco estão nos tecidos da medula óssea, do sangue e do fígado. Entretanto, a quantidade é pequena e nós não sabemos se esses tecidos são capazes de se diferenciar. No cordão umbilical e na placenta, as pesquisas vêm mostrando que o sangue do cordão umbilical e da placenta são ricos em células-troncos. Porém, também não sabe-se se o potencial de diferenciação dessas células em tecidos diferentes são grandes. Se as células-tronco do cordão tiverem a potencialidade desejada, a alternativa será o uso de células-tronco embrionária, obtidos de embriões descartados, ou seja, que não são utilizados nas clínicas de fertilização. Porém, os opositores são contra isso, porque eles falam que esses embriões são vidas e não é certo a gente destruir uma vida para salvar outra. Animais extintos são animais que vivem em cativeiro e principalmente animais que desapareceram da face da Terra ou por fenômenos naturais ou pela intervenção humana, ou seja, pelo desequilíbrio do ecossistema. Os dinossauros, por exemplo, desapareceram devido à queda de um meteoro há 66 milhões de anos atrás. Há 4.000 anos, os mamutes também desapareceram do planeta devido à caça predatória e às mudanças climáticas. No período da última glaciação, chamada de Era do Gelo, ocorreu uma extinção em massa de diversas espécies de animais. No Brasil, existem animais extintos, por exemplo, a ararinha azul, extinta no ano de 2000,
mas com espécimes vivas em cativeiro, e o rato de Noronha, sendo o primeiro mamífero da fauna brasileira a ser extinto no século XVI. No resto do mundo existem animais extintos como rinoceronte negro do oeste, que fica na África, pombo passageiro na América, tigre de Java na Ásia, cabra montesa na Europa, Norfolk caca na Oceania, e outros animais que foram extintos do planeta foram dodô, codorniz da Nova Zelândia, urso do Atlas, leão do Atlas, aral gigante, coque dourado e pica do sardento. Os avanços nas técnicas de clonagem, de biologia molecular, trazem novas perspectivas para a biologia da conservação. A possibilidade de trazer espécies extintas de volta à vida se torna cada vez mais concreta e começa a gerar uma discussão sobre um campo emergente da ciência que só está sendo chamado de desextinção. Alguns projetos direcionados à clonagem de animais já extintos são Projeto Reviver e Restaurar da Inglaterra. O objetivo é trazer animais que viveram na Terra, mas que de alguma forma foram extintos. Projeto Bucardo. Um grupo de cientistas da Espanha conseguiu financiamento para verificar se um tipo de cabra extinta pode ser clonada a partir de células preservadas. As dificuldades encontradas foram que em 57 óvulos implantados, 7 geraram gestações e apenas um foi até o final. Agora, pela primeira vez em todo esse tempo, os genes do mamute lanoso voltaram à vida em um laboratório da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, inserindo 14 genes de mamute em células de um elefante moderno. O DNA do mamute está novamente vivo. Os genes foram escolhidos particularmente para aquilo que diferencia um mamute de um elefante atual, como pelos e camada de gordura para isolar o frio. Essa experiência só foi possível graças a baixíssimas temperaturas das regiões árticas, onde os cientistas tiveram acesso ao DNA, preservado dentro de carcaças em ótimo estado de conservação. No Brasil, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa planeja trabalhar a clonagem de espécies ameaçadas de extinção, de animais como lobo-guará, onça-pintada e veado catingueiro. O projeto ainda depende da aprovação do Departamento Jurídico da Embrapa e não tem prazo de conclusão, mas, se bem sucedido, pode resultar na primeira clonagem de um animal silvestre no país.